Amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes do quadro Vivendo a Palavra, quero vos saudar com a santa paz do Senhor, desejar a você uma ótima receptividade aqui para mais um dia, para mais um quadro, em que estaremos lendo hoje o capítulo de número 10 aqui de 2 Reis. Quero convidar você mais uma vez para abrirmos juntos a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, e sermos abençoados pela leitura das Santas Escrituras. 2 Reis, capítulo de número 10, verso 1. E Acabe tinha 70 filhos em Samaria. Jeú escreveu cartas e as enviou a Samaria aos chefes de Jezreel e aos anciãos e aos tutores dos filhos de Acabe, dizendo, verso 2, Logo em chegando a vós esta carta, pois estão convosco os filhos de vosso Senhor, como também os carros, os cavalos, a cidade fortalecida e as armas. Verso 3. Olhai pelo melhor e mais reto dos filhos de vosso Senhor, o qual ponde sobre o trono de seu pai, e pelejai pela casa de vosso Senhor. Verso 4. Porém, eles temeram muitíssimo e disseram, Eis que 2 reis não puderam resistir a ele, como, pois poderemos nós resistir-lhe? Verso 5. Então o que tinha cargo da casa e o que tinha cargo da cidade, os anciãos e os tutores, mandaram dizer a Jeú, Teus servos somos, e tudo quanto nos disseres faremos. A ninguém constituiremos rei, faze o que parecer bom aos teus olhos. Verso 6. Então, segunda vez, lhes escreveu outra carta, dizendo, Se fordes meus e ouvirdes a minha voz, tomai as cabeças dos homens, filhos do vosso Senhor, e vinde a mim amanhã, a este tempo, a Jezreel. Os filhos do rei, 70 homens, estavam com os grandes da cidade, que os mantinham. Verso 7. Sucedeu que, chegando eles à carta, tomaram os filhos do rei, e os mataram, 70 homens, e puseram as suas cabeças nos cestos, e lhes mandaram a Jezreel. Verso 8. E um mensageiro veio e lhe anunciou, dizendo, Trouxeram as cabeças dos filhos do rei. E ele disse, Ponde-as em 2 montões à entrada da porta, até amanhã. Verso 9. E sucedeu que pela manhã, saindo ele, parou e disse a todo o povo, Vós sois justos, eis que eu conspirei contra o meu Senhor, e o matei. Mas quem feriu a todos estes? Verso 10. Sabei, pois, agora que da palavra do Senhor, que o Senhor falou contra a casa de Acabe, nada cairá em terra, porque o Senhor tem feito o que falou pelo ministério de seu servo Elias. Verso 11. Também Jeú feriu a todos os restantes da casa de Acabe em Jezreel, como também a todos os seus grandes, os seus conhecidos e seus sacerdotes, até não deixar nenhum restante. Verso 12. Então se levantou e partiu e foi a Samaria. E estando no caminho em Bet-Equede dos pastores, verso 13, Jeú achou os irmãos de Acasias, rei de Judá, e disse, Quem sois vós? E eles disseram, Os irmãos de Acasias somos, e descemos a saudar os filhos do rei e os filhos da rainha. Verso 14. Então disse ele, Apanhai-os vivos, e eles os apanharam vivos, e os mataram junto ao poço de Bet-Equede. 42 homens, e a nenhum deles deixou ficar. Verso 15. E partindo dali encontrou a Jonadab, filho de Recabe, que lhe vinha ao encontro, o qual saudou e lhe disse, Reto é teu coração para comigo, como o meu é para contigo? E disse Jonadab, É. Então, se é, dá-me a mão. E lhe deu a mão, e Jeú fê-lo subir consigo ao carro. Verso 16. E disse, Vai comigo, e verás o meu zelo para com o Senhor. E o puseram no seu carro. Verso 17. E chegando a Samaria, feriu a todos os que ficaram de Acabe em Samaria, até que os destruiu, conforme a palavra que o Senhor dissera a Elias. Verso 18. E ajuntou Jeú a todo o povo e disse-lhe,
Pouco serviu Acabe a Baal, Jeú, porém, muito servirá. Verso 19. Por isso chamai-me agora todos os profetas de Baal, todos os seus servos e todos os seus sacerdotes. Não falte nenhum, porque tem um grande sacrifício a Baal. Todo aquele que faltar não viverá. Porém, Jeú fazia isto com astúcia, para destruir os servos de Baal. Verso 20. Disse mais Jeú: consagrai a Baal uma assembleia solene, e a apregoaram. Verso 21. Também Jeú enviou por todo Israel, e vieram todos os servos de Baal, e nenhum homem deles ficou que não viesse, e entraram na casa de Baal, e encheu-se a casa de Baal de um lado ao outro. Verso 22. Então disse ao que tinha cargo das vestimentas: tira as vestimentas para todos os servos de Baal. E ele lhes tirou para fora as vestimentas. Verso 23. E entrou Jeú com Jonadab, filho de Recabe, na casa de Baal, e disse aos servos de Baal: examinai e vede bem, que porventura nenhum dos servos de Jeová aqui haja convosco, senão somente os servos de Baal. Verso 24. E entrando eles a fazerem sacrifícios e holocaustos, Jeú preparou da parte de fora 80 homens e disse-lhes: se escapar algum dos homens que eu entregar em vossas mãos, a vossa vida será pela vida dele. Verso 25. E sucedeu que, acabando de fazer o holocausto, disse Jeú aos da sua guarda e aos capitães: entrai, feri-os, não escape nenhum. E os feriram ao fio da espada, e os da guarda e os capitães os lançaram fora, e foram à cidade da casa de Baal. Verso 26. E tiraram as estátuas da casa de Baal e as queimaram. Verso 27. Também quebraram a estátua de Baal e derrubaram a casa de Baal e fizeram dela latrinas até o dia de hoje. Verso 28. E assim Jeú destruiu a Baal de Israel. Verso 29. Porém não se apartou Jeú de seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fez pecar a Israel, a saber, os 2 bezerros de ouro que estavam em Betel e em Dan. Verso 30. Por isso disse o Senhor a Jeú: porquanto bem agiste em fazer o que é reto aos meus olhos, e conforme tudo quanto eu tinha no meu coração, fizeste à casa de Acabe, teus filhos até a 4ª geração se assentarão no trono de Israel. Verso 31. Mas Jeú não teve cuidado de andar com todo o seu coração na lei do Senhor, Deus de Israel, nem se apartou dos pecados de Jeroboão, com que fez pecar a Israel. Verso 32. Naqueles dias começou o Senhor a diminuir os termos de Israel, porque Azael os feriu em todas as fronteiras de Israel. Verso 33. Desde o Jordão até o nascente do sol, a toda a terra de Gileade, os gaditas, os rubenitas e os manassitas, desde Aroer, que está junto ao ribeiro de Arnon, a saber, Gileade e Bazã. Verso 34. Ora, os mais dos atos de Jeú, tudo quanto fez e todo o seu poder, porventura não está escrito nos livros das crônicas dos reis de Israel? Verso 35. E Jeú dormiu com seus pais, e o sepultaram em Samaria. E Jeoacás, seu filho, reinou em seu lugar. E os dias que Jeú reinou sobre Israel em Samaria foram 28 anos. Meu Senhor, e juntos com os santos reunidos, orando e esperando o Salvador, um dia assim virá nos resgatar. Não mais minha igrejinha aqui será. Jesus promete nos arrebatar pra junto da sua glória celestial. Adeus, casinha branca, em breve em me deixar tua habitação.
expressarei na grande ressurreição. Muito bem, meus amados irmãos, acabamos então a leitura do capítulo de número 10 aqui de 2 Reis. E para a nossa meditação, eu quero reler contigo o verso 30. Por isso disse o Senhor a Jeú: porquanto bem agiste em fazer o que é reto aos meus olhos, e conforme tudo quanto eu tinha no meu coração, fizeste à casa de Acabe. Teus filhos, até a 4ª geração, se assentarão no trono de Israel. Nesta terra tenho lutas e tristezas, mas almejo minha pátria muito feliz. Eu anelo descansar junto de Cristo. Meus amados irmãos, ouvintes da palavra do Senhor, este capítulo nos mostra como o rei Jeú cumpriu a tarefa que Deus lhe confiara e foi até mesmo muito além. Jeú exterminou a ímpia descendência de Acabe e destruiu de Israel o culto a Baal. Deus recompensa a obediência de Jeú, prometendo-lhe que seus filhos até a 4ª geração seriam seus sucessores no trono de Israel. Sim, meus amados irmãos, irmãs e ouvintes, Deus sempre recompensa aqueles que lhe obedecem. Quanto somos obedientes a Deus, Ele nos abençoa em todas as áreas de nossa vida, ainda que passemos por provas e momentos difíceis. Por causa de nossa fidelidade a Deus, Ele abençoa a nossa família, até mesmo aqueles que ainda não são crentes. Sim, a geração do crente fiel é abençoada por Deus, como podemos ver no Salmo 128. Se somos fiéis ao Senhor, ainda que falhos, Deus, Ele abençoa aqueles que estão ao nosso redor, por meio de nós. Ele abençoa até mesmo a empresa onde trabalhamos. Sim, queridos irmãos, vale a pena viver em obediência ao Senhor. Deus tem um real compromisso com o crente fiel. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra, conforme o Salmo 34, versículo 7. O crente obediente ao Senhor pode até passar pelo vale da sombra da morte, mas não terá medo de nada, pois o Senhor estará ao seu lado. Aleluia! Conforme o Salmo 23, versículo 4. Além dessas bênçãos, meus amados, o crente que vive em obediência à palavra do Senhor é membro da família de Jesus, conforme ele mesmo disse. Mas ele, respondendo, disse-lhes: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Lucas 8, 21. Jeú obedeceu aquilo que o Senhor lhe determinara, e o Senhor então abençoou a vida dele e prometeu-lhe que os seus próximos descendentes, até a 4ª geração, seriam reis de Israel. Você, meu amado irmão, tem sido um crente obediente a Deus? Você tem vivido em conformidade aos ensinamentos dele na Bíblia Sagrada? Se a sua resposta é sim, prossiga dessa maneira. Se, caso contrário, você disse não, faça um novo compromisso com o Senhor agora, de obedecer a sua palavra, de ser fiel às determinações do Senhor. Se assim fizer, como foi o caso de Jeú, Deus abençoará você, tudo que você pôr as mãos, e abençoará também toda a sua família, com bênçãos materiais e bênçãos espirituais. Medite nessa palavra e conclua que realmente vale a pena ser fiel ao Senhor. Glória a Jesus, eu hei de ter no céu de luz
sempre ver, oh, será gozo eterno pra mim. Ore comigo, querido Pai Celestial, nós te louvamos por esse dia, te louvamos pela Tua palavra e por essa mensagem que o Senhor tem trazido ao nosso coração, nos lembrando, Senhor, de que o Senhor é fiel, que o Senhor abençoa aqueles que lhe são obedientes. Querido Pai, aleluia, que nós coloquemos em nosso coração, nesse dia, o propósito, Senhor, de vivermos em obediência à Tua palavra, para que também sejamos abençoados nessa terra. Receba a nossa gratidão e ajuda-nos por Tua graça, em o nome de Jesus. Aqui desta terra cheia de pecado e mal, eu hei de em breve partir, sim partir. Eu desejo ver o meu bom Salvador, tão belo. Assim, meus amados irmãos, estamos chegando ao final de mais um quadro Vivendo a Palavra. Espero que você tenha sido abençoado nesse dia, como também todos os dias. Nosso desejo é que a cada dia esse quadro seja um culto na sua casa, seja um momento de bênção para a sua vida através da palavra do Senhor. Que Deus te dê um dia de paz, de vitória com a sua família e aguardo você amanhã para lermos o capítulo 11 aqui de 2 Reis. Um abraço, fique na paz do Senhor Jesus. Pedras preciosas em mirar, Eu belo e glorioso tem lá o sol, é o Senhor. breve estarei lá.